Bom dia, a paz do Senhor Jesus, a paz de Deus, a paz do Príncipe da Paz seja sobre sua vida. Que o Espírito de Deus venha iluminar a sua história, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Mais uma vez, para a glória do Senhor, como eu sempre digo, para que Deus seja exaltado através da minha vida, para que o Evangelho do Senhor, para que o Evangelho do Deus vivo chegue à sua casa, chegue ao seu coração. Quero trazer mais um estudo da Palavra de Deus. Dessa vez, eu vou pedir paciência a você, vou pedir para que você se empenhe nesses próximos minutos. Não é um estudo curto, é um estudo detalhado sobre um assunto que gera-se muitas dúvidas na mente, às vezes no coração das pessoas, mas que em nome de Jesus, eu creio que Deus tem algo revelador para nós, que o Espírito de Deus tem algo a falar comigo, falar com você, para que no final desse vídeo, no final desse estudo, você tenha algo claro na sua mente, um assunto muito específico e que, eu digo assim, infelizmente gera-se dúvidas, mas Deus é um Deus lindo, um Deus vivo, que fala conosco através da palavra. Então nós vamos decorrer dentro da palavra. Esteja atento, se possível, se você tiver condições, esteja com a sua Bíblia aberta, esteja com a sua palavra de Deus aberta diante de você, para que você venha compreender todo o conteúdo desse estudo. Quero falar com você nesse dia, eu digo eu, mas apenas como um mensageiro, como um porta-voz, como um servo de Deus, que me coloca à disposição para estar servindo a Deus naquilo que Deus me capacitou, me chamou, e como eu sempre digo, debaixo da graça e da misericórdia e da condução do poder do Espírito de Deus. Quero falar com você nesse dia a respeito da divindade de Jesus. Se Jesus Cristo, ele é Deus ou não é? Isso muitas vezes gera-se dúvidas, como eu já disse, na mente, às vezes no coração, a pessoa não consegue compreender. Jesus é o Filho de Deus. Sim, ele é o Filho, mas ele é divino, ele é Deus junto com o Pai. Eu quero gravar um outro vídeo outro dia falando da trindade divina de um Deus triuno, mas vai ficar para outra oportunidade, mas está relacionado com a trindade sim, pois nós podemos afirmar, eu digo nós, eu, você, nós que cremos, que alegamos e declaramos fé em Deus, no Deus da Bíblia, no Deus que deixou as Sagradas Escrituras para nós compreendermos e para que essas Escrituras Sagradas viessem a se revelar a nós, ponto a ponto, dentro de princípios, dentro de textos, em cima de textos. Então nós podemos afirmar que Jesus Cristo, ele é Deus. Então eu quero que você fique comigo, esteja atento a cada ponto, a cada frase da palavra de Deus, a cada assunto que vai ser citado aqui, e nós vamos entender no final do vídeo se Jesus ele é Deus ou se ele não é. Mas eu já posso te afirmar de antemão, já agora, antes de darmos início, nos aprofundar um pouco dentro da palavra revelada, que Jesus Cristo ele é Deus sim. Quem diz ao contrário está fugindo da palavra de Deus, e isso é a pessoa e Deus. Eu não estou aqui para julgar. Talvez você esteja falando, eu não acredito sim, eu não acredito assim. Eu não acredito que Jesus é o Filho, que Jesus é Deus, junto com o Pai, junto com o Espírito Santo. Não, eu acredito que Jesus é somente o Filho de Deus. Eu só acredito que Jesus ele veio como um profeta, como um mensageiro. Eu não estou aqui para contestar a fé de ninguém. Eu estou aqui para trazer para a sua vida verdades bíblicas, verdades deixadas por Deus, princípios de Deus. E quando eu falo de princípio, eu preciso ter textos em cima de textos se encaixando um com o outro, para que eu possa compreender, para que nós possamos compreender verdades absolutas, inegociáveis do reino de Deus para as nossas vidas. Deus deixou revelado princípios, e esse é um dos princípios, que Jesus, ele é Deus sim. Então, esteja acompanhando, se você tem alguma dúvida, esteja atento
Quero falar de uma forma clara, objetiva, de uma forma simples, para que todos venham a entender. E o meu desejo, a minha oração neste momento é que o Espírito Santo de Deus venha me conduzir, venha abrir a sua mente, venha nos encher da presença dEle e que caia por terra, em nome de Jesus, todo engano, toda heresia, tudo aquilo que traga confusão na nossa mente, em nome de Jesus, caia por terra e que possamos ser guiados, iluminados pelo Espírito Santo mediante a palavra. Amém? Desde já, Deus te abençoe grandemente. Vamos lá então. Então a pergunta do estudo é: Jesus é Deus? Sim. Então, eu quero que você compreenda, irmãos, eu estou aqui com alguns materiais diante de mim, palavra de Deus, algumas bases bíblicas. Então, quando você perceber que eu tirar o foco do vídeo, eu estou lendo algum ponto, ok? Tem materiais preciosos aqui na minha mão, glória a Deus por isso. E eu tenho prazer, alegria, uma satisfação de dividir isso com você, ok? Materiais preciosos de teologia, de aprofundamento de cada assunto. E esse assunto ele é de extrema importância, porque tem cristão que não reconhece, tem pessoas que alegam crer em Deus, mas não reconhecem Jesus como Deus. E eu digo infelizmente, irmãos, porque tem placas de igreja, denominações famosas, grandes, que não reconhecem Jesus como Deus. Infelizmente elas se encaixam dentro de um grupo chamado de seitas heréticas. Parece, quando a gente fala de seitas, de heresia, parece algo pejorativo, algo ofensivo, e não é ofensivo. Quando nós falamos de seitas e de heresias, heresia é tudo aquilo que é contrário aos princípios deixados por Deus dentro da palavra. E que existem muitas, e existem muitas pessoas sendo enganadas por elas. Eu não estou aqui falando em nome de igreja nenhuma, de denominação nenhuma, simplesmente, poderosamente dentro de princípios bíblicos. Então você esteja atento, esteja com a sua mente focada, com o seu coração aberto a receber essa palavra de Deus, esse ensinamento que nós vamos entender e provar biblicamente que Jesus, ele é divino. Quando nós falamos divino, ele é Deus dentro de uma trindade divina, ok? Então vamos lá. Quero começar falando que a autoridade máxima da nossa fé não é o que eu penso, o que você pensa, ou o que o seu líder pensa. Claro que nós temos que ter líderes espirituais que estejam dentro dos princípios de Deus. Eu não estou falando fora disso. Mas a autoridade máxima, a autoridade magma, a máxima autoridade de nós crermos, a fonte, são as Sagradas Escrituras. Se você se determina um cristão, se você se denomina, se você se alega um cristão, alguém que crê em Deus, nosso manual de fé, a nossa única regra de fé é a palavra do Senhor. Amém? E onde que já essa afirmação nós podemos entender dentro da palavra? Quando eu estou falando dentro da palavra, dentro das Escrituras, eu preciso alegar, eu preciso crer na palavra, porque se eu não crer no que Deus deixou revelado, nós gastaremos tempo, você vai gastar tempo em escutar esses vídeos, escutar essa meditação, esse ensino. Se você se alega assim, por exemplo, não, eu acredito em Deus, mas eu não creio na palavra. Isso aqui vai cair tudo por terra na sua vida. Isso não é interessante para você. Irmão, deixa eu contar um testemunho rápido. Eu conheci um rapaz onde eu trabalho, que anos atrás ele alegava para mim, falou: Ednei, eu acredito em Deus, mas eu não acredito na palavra. Eu não acredito na Bíblia. E eu comecei meio que brincar, mas falar seriamente com ele. Falei assim: então você é um ateu, cara. E ele ficava bravo comigo, ele se irritava, falou: não, eu não sou ateu, porque eu acredito em Deus. Eu falei: não, se você acreditar em Deus, você precisa estar dependente da voz dele, precisa acreditar no que ele diz. Que fé que é essa que você diz que acredita em Deus e que esse Deus que você crê deixou a palavra revelada e você não crê nessa palavra? Qual é o seu tipo de fé? Eu falei: você é um ateu. E ele ficava irritado, ficava bravo. E até que um dia o Espírito Santo me deu uma estratégia. Ele quis me envergonhar no meio de pessoas, Ele chegou eu estava
no ambiente de trabalho ali. Tinha muitas pessoas ao redor e ele chegou bravo comigo, chegou me irritando e falando que eu tinha ofendido ele, que eu tinha chamado ele de ateu porque ele acreditava em Deus, mas não acreditava na palavra de Deus, e que ele não era ateu coisa nenhuma, mas ele não acreditava na Bíblia. E o Espírito Santo me deu uma revelação tremenda na hora, e eu glorifico a Deus por isso. Aí Deus falou assim para mim, pergunta assim para ele, e assim eu perguntei. Eu falei, ô fulano de tal, responde uma coisa para mim, esse Deus que você crê, é o Deus que criou os céus e a terra, criou o universo? Ele falou, sim, é esse Deus, é o Deus que pegou um pouco de barro, fez barro e criou um homem chamado Adão, e depois da costela desse homem, tirou uma parte do corpo de Adão dessa costela e fez Eva. É o Deus que criou Adão e Eva. Ele falou, sim, é esse Deus. Eu falei, é o Deus que mandou Noé, construiu uma arca, e esse homem construiu, e salvou ele e sua família de um dilúvio, e o resto da população mundial na época foi destruída por essa enchente, por esse dilúvio. Ele falou, sim, é esse Deus. Eu falei, o Deus que você alega crer é o Deus que salvou Daniel da cova dos leões, que trancou a boca dos leões para que os leões não comessem o profeta Daniel? Ele falou, sim, e eu fui decorrendo assuntos bíblicos com ele, e ele falou, sim, é esse Deus. Eu falei, esse Deus é o Deus que, por amor a nós, enviou o seu único filho Jesus para morrer na cruz do Calvário por mim e por você? Ele falou, sim, é esse Deus que eu creio. Aí eu perguntei assim para ele, mediante a voz do Espírito Santo, conduzido por Deus, eu perguntei, falei, pois bem, fulano de tal, onde você encontra registrado tudo isso que eu estou dizendo? Nos jornais das bancas, nos livros mundanos, nos relatos de revistas, nas entrevistas, nas revistas que estão circulando no mundo? Onde está registrado tudo isso? Ele falou, na Bíblia. Eu falei, como que você não crê? E ele saiu de perto de mim, xingando com raiva e tal, mas eu acredito que uma semente foi colocada dentro do coração dele. Por isso que eu estou dizendo, é só um testemunho breve, para a gente entender, quando eu alego crer em Deus, eu preciso crer na palavra. Você precisa crer na palavra e entender que o nosso manual único, não existe outro, único manual e regra de fé é a Bíblia Sagrada. Amém? E onde que já está escrito isso que eu estou dizendo? 2 Timóteo, por isso que eu disse, abra sua Bíblia, esteja com papel marcando. Se você tem um interesse em crescer na graça e no conhecimento, marca esses versículos, marca esses endereços, e esses estudos vão começar a ficar fortes, começar a ficar frescos na sua memória, ficar guardados na sua memória, ok? 2 Timóteo, já falando que a Bíblia é a única fonte de inspiração para nós, que é ela que nos ensina, que nos corrige, que nos direciona, como o único manual de fé de um genuíno, de um verdadeiro cristão. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus. Olha que tremendo. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Esse e outros muitos versículos vêm nos falar que o nosso único manual de fé é a Bíblia Sagrada e que a palavra de Deus é inspirada. Ok? Então, para começarmos a entender o assunto que Jesus, se ele é Deus, se não é, nós precisamos crer nisso aqui, que a palavra de Deus é a única fonte de inspiração, que ela nos corrige, nos direciona, nos transforma, nos cura, nos amolda aos padrões que Deus quer nos amoldar e nos revelar. Ok? Então vai marcando aí, é um estudo complexo, vou tentar ser o mais breve possível, para que você entenda, Jesus é Deus ou não é? Então nós entendemos que toda palavra de Deus ela é inspirada, principalmente nas determinações doutrinárias. Quando eu falo determinações doutrinárias, são ensinos que Deus vem nos mostrar, porque tem assuntos bíblicos, irmãos, que são complexos. Tem coisas que é fácil a compreensão, a gente compreende facilmente, mas essa questão da divindade de Jesus, se Jesus ele é Deus junto com o Pai e o Espírito Santo, ele é complexo. Então nós precisamos de versículos, de textos
um complementando o outro, para que possamos entender e Deus nos revelando e provando para nós, se revelando, né? Aliás, se esse ensino ele é real ou não, se ele é verdadeiro ou não. Jesus é Deus? Nós vamos entender, ok? Então, quando a gente alega, né, que a palavra de Deus ela é inspirada, nós devemos sempre fugir de assuntos que sejam extra bíblico. Ah, mas porque a igreja tal ensina isso? Mas porque o líder tal ensina isso? Mas porque a denominação tal ensina isso? Não sei o que, é uma questão, sabe, de doutrina de igreja, de ministério tal. Mas o que a palavra de Deus diz? Quais são os princípios de Deus revelados em textos e textos e mais textos falam sobre esse determinado assunto, ok? Então a gente precisa estar atento, ok? Deus não permite novos ensinamentos que possam alterar o seu conteúdo ou fazer acréscimos. Você sabia, meu irmão, minha irmã, se eu começar a crer em ensinamentos extra bíblicos, fora da palavra de Deus, eu posso estar entrando debaixo de uma maldição, eu posso estar vivendo debaixo de uma maldição espiritual. Você vai falar, irmão do céu, que coisa terrível. É terrível mesmo. Olha o que diz lá em Gálatas capítulo 1, versículo 8, onde o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, ele diz assim: mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu, olha aí que profundo isso, vos anuncio outro evangelho, outra revelação, outra palavra, outros livros, outras doutrinas, além do que já vos anunciamos, que essa pessoa seja anátema. Anátema é maldito. Então a pessoa que ela está fora dos ensinos bíblicos, ou até mesmo crê na palavra de Deus, mas crê em algo que está fora da palavra de Deus, ela está vivendo debaixo de uma maldição espiritual. E quão terrível é isso? Quão trágico é isso? Eu não quero viver debaixo de maldição. Eu também tenho certeza que você não quer viver debaixo de maldição. São escolhas que nós precisamos fazer, mas eu tenho certeza que você não quer. Então nós precisamos ficar com a única fonte de inspiração divina, palavra de Deus e mais nada, ok? Então, quando nós estamos falando aí da divindade de Jesus, se Jesus é Deus ou não, nós precisamos de textos, de revelações de Deus dentro dessa inspiração, Bíblia Sagrada, ok? E essa questão da divindade de Jesus Cristo, se Jesus é Deus ou não, é uma questão, olha que interessante, que ela não pode residir se é fácil de crer ou não. Tem gente que fala, mas para mim é difícil crer que Jesus é Deus. Jesus é o Filho de Deus, é um mensageiro, Jesus veio como profeta e tal. Eu não acredito, tá? É muito difícil entender. Não é questão de ser difícil ou não, é simplesmente de crer na palavra ou não crer, ok? Tem coisas que é difícil a gente entender, mas se a palavra se revela, se a palavra é bem clara naquilo que ela nos mostra, por que eu vou crer, por que eu não vou crer? Aí são decisões pessoais, né? Então a questão aí se Jesus é Deus, da divindade de Cristo, a questão não reside se é fácil crer, né, nessa divindade de Jesus ou não, ou mesmo compreendê-la tal, né, numa totalidade, mas se ela é ensinada dentro da palavra ou se ela não é ensinada. Agora nós vamos entrar na palavra de Deus falando se Jesus é Deus ou se não é, ok? Então, o que tem que acontecer? A última palavra de direção para a nossa vida é sempre o que Deus nos mostra, não o que eu acho, não o que você acha, não o que denominações acham, não o que seitas ou heresia ou seitas heréticas, né? Ou grandes denominações. Mas porque eu aprendi em tal igreja, com tal líder. A última palavra sobre determinados princípios de Deus só podem vir exclusivamente e unicamente da palavra de Deus, daqui de dentro, irmãos, Sagradas Escrituras, ok? Então a última palavra tem que ser de Deus. Mas como eu disse, se você é uma pessoa que se alega a crer em Deus, diz crer em Deus,
mas não crê na palavra, esse ensino não é para você. Ok? Vai cair tudo por terra, só vai gastar tempo. Agora, se você acredita num Deus vivo, poderoso, que deixou a palavra dele para nos ensinar, conforme foi dito aqui, dentro da palavra dele ele já diz isso, inspirada para tratar, é inspirada para ensinar, repreender, para corrigir, para nos instruir na justiça, para que possamos ter uma vida reta, nos mostrar o caminho. Esse ensinamento é para você, ok? Então a última palavra tem que vir de Deus, e Deus não vai usar outra fonte a não ser a palavra dele. Então, falando já da divindade de Cristo, a Bíblia ensina que Jesus é Deus? Sim ou não? A resposta é sim. Sim, Jesus ele é divino, ele é Deus. Apesar de filho, ele é Deus. Nós vamos compreender, então esteja atento. Então nós vamos nos textos bíblicos, que é através dos textos bíblicos que ela vai nos ensinar, nos corrigir, nos guiar e não nos nossos achismos, ok? Então esteja atento. João capítulo 1, versículo do 1 ao 3. Evangelho de João, capítulo 1, versículo do 1 ao 3. No princípio era o verbo. Está falando de quem aqui? Está falando de Jesus Cristo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Jesus, irmãos, não caiu de paraquedas aqui 2000 e poucos anos atrás, cumpriu um ministério terreno sim de 3 anos, né? Aproximadamente 3 anos, chamou seus discípulos, operou milagres. Ele não caiu de paraquedas aí não. Ele estava lá no princípio com Deus, e a palavra de Deus fala que ele era Deus. Só esse versículo, se você se alega ser um cristão que crê na palavra, já bastaria para a gente encerrar o vídeo aqui e impor um ponto final. Jesus estava com Deus, Jesus era Deus lá na criação. João capítulo 1, versículo do 1 ao 3, leia aí na sua Bíblia. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Olha o que dizem no livro de Tito, capítulo 2, versículo 13. Todas as coisas foram feitas por meio dele. Por meio de quem aqui o apóstolo Paulo estava falando, inspirado por Deus? Estava falando de Jesus Cristo. Todas as coisas foram feitas por meio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Jesus foi o criador do universo. Como é que ele pode ter sido criador? Quando nós falamos de criação, é só Deus que pode ter criado esse mundo, esse universo. E fala aqui que todas as coisas foram feitas por meio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Jesus criador, então Jesus ele é Deus. E quando nós falamos de uma forma assim, que Jesus é Deus, preste atenção num detalhe. Para mim dizer, vou usar uma ilustração. Por exemplo, vamos pegar uma ilustração simples, tá? Uma cozinheira, né, profissional. Por que ela tem o título de cozinheira? Porque ela sabe cozinhar, ok? Ela faz arroz, ela faz feijão, ela faz carne, ela faz sobremesas, ela faz diversos pratos, tal, porque ela faz, ok? Ela tem atributos, ela tem qualidades que provam que ela é uma cozinheira. Por exemplo, se eu não sei cozinhar e eu alego ser um cozinheiro, e aí vem e fala, então cozinha um arroz, um feijão, um prato específico. Fala, não, eu não sei fazer. Então eu não sou um cozinheiro. Então são atributos, qualidades que vão provando se eu sou tal coisa ou se eu não sou. Então se Jesus é o criador do universo, quem pode ter criado todas as coisas? Deus. Então Jesus é Deus. Ok? Primeiro ponto aí, um dos primeiros pontos. Existe um texto lá em Êxodo, eu quero ler com você. Êxodo, capítulo 3, versículo 13 e 14. Êxodo, capítulo 3, versículo
13 e 14. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhe disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? O que lhes direi? O que estava acontecendo aqui? Moisés tem um encontro com Deus no Monte Horebe, no Monte Sinai, e Deus o chama, o convoca para ele ser o libertador de Israel. E Moisés, ele fica tenebroso, ele fica com medo de voltar ao Egito para se revelar ao povo de Israel que estava escravo, para se revelar, né, para ser esse libertador. E aí ele pergunta para Deus, Moisés pergunta para Deus, Senhor, mas quando eu chegar lá diante dos israelitas, eles vão me perguntar, qual é o nome desse Deus? Qual é o Deus que está enviando eles? E aí Deus fala assim para ele, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas, eu sou, me enviou a vocês. Então um dos nomes de Deus é o eu sou. Ok? Então grave bem. Você vê que esse Deus aqui, nós estamos falando lá do Antigo Testamento. Não estamos falando nem da nova aliança após a vinda de Jesus. Estamos falando lá do Antigo Testamento, onde Moisés pergunta para Deus, Senhor, eles vão me perguntar quem me enviou, que Deus é esse que está me enviando para ser o libertador? E aí Deus fala assim, você quer saber quem que eu sou? Fala que o eu sou enviou você. Então marque muito bem essa palavra, o eu sou. Ok? E dentro desse eu sou, né, indicado por Deus a Moisés aí, ele é abreviado, né, de uma forma, né, no decorrer da história, né? Tem gente que fala assim, mas o nome de Deus é Jeová. Não é errado, irmãos, nós falarmos que o nome de Deus é Jeová, porque Jeová veio de um tetragrama. O que é tetragrama? Uma soma aí de 4 sílabas, YHWH. Por que eles colocaram assim? Os primeiros homens ali começaram a acreditar em Deus, o povo judeu ali. Eles sabiam que eles não podiam pronunciar o nome de Deus em vão. Eles tinham tanto medo, tanta cisma, né, tanto temor de não pronunciar o nome Deus, Senhor, que eles colocaram isso aí, esse tetragrama, YHWH, para não pronunciar o nome de Deus. E no decorrer dos séculos aí, não quero aprofundar nesse sentido, esse tetragrama veio sendo pronunciado, veio sendo traduzido aí como Senhor. Então o tetragrama significa Senhor, que veio lá de Jeová, lá de trás, ok? Só que fica esse ponto claro. Então, quando Deus falou assim para Moisés, fala para eles, Moisés, que o eu sou o enviou, o Senhor o enviou, Jeová o enviou. Então esse eu sou, no original, preste atenção, na linguagem grega. Por que linguagem grega? Porque as primeiras Bíblias, os primeiros manuscritos foram traduzidos para o nosso original, até chegar à minha mão, a sua, da linguagem grega, ok? Então o original grego desse eu sou que Deus falou para Moisés, fala que o eu sou o enviou. A linguagem grega, a tradução grega, significa ego eimi. Ego eimi. Você vai entender o que eu estou querendo dizer. Então, em várias ocasiões, muitas vezes, já Jesus, no seu ministério terreno, milhares de anos depois, ele emprega esse mesmo eu sou, mas ele não estava falando de outra pessoa, ele estava falando dele mesmo. O próprio Jesus se intitulou o eu sou. E na tradução de Jesus, na época já de Jesus, milhares de anos depois, no mesmo original grego, é o ego eimi. É a mesma tradução do grego. Olha que interessante isso. Como é que Jesus... Então você fala assim, Jesus nunca pecou, nunca errou, Jesus jamais mentiria, Jesus jamais ele iria se apropriar de um título que não seria dele, de uma qualidade que não seria dele. Jamais, nunca. Jesus foi perfeito, ele não errou em nada, ele foi santo 100%. Então, se ele atribuiu a ele, se ele colocou esse título em várias situações, em várias ocasiões, do eu sou, como o mesmo Deus que falou com Moisés lá atrás. Olha que profundo isso.
Então, várias ocasiões Jesus empregou o termo ego eimi, referindo-se a si mesmo, na forma unicamente usada para Deus. Então, Jesus, ele é Deus? Sim, ele é Deus, junto com o Pai, junto com o Espírito Santo. Um exemplo claro disso é no Evangelho de João, no capítulo 8. Vou ler com você aqui. No Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 58, a palavra de Deus diz assim: respondeu Jesus: eu afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. É o mesmo ego eimi da tradução grega. É a mesma tradução quando Deus falou para Moisés lá, fala que o eu sou, o ego eimi na tradução grega, vai com você, ele que vai usar você para ser o libertador de Israel. Então, espiritualmente, não corporalmente, claro, mas Jesus era o próprio Deus que estava falando com Moisés. É a mesma tradução, é o mesmo atributo, é o mesmo significado. Aqui alguns judeus estavam questionando a autoridade de Jesus aqui no Evangelho de João, no capítulo 8, 58. Alguns judeus que estavam contrariados, não reconheciam a autoridade de Jesus. E aí Jesus, na realidade, no 57, eles disseram os judeus: você ainda nem tem 50